Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e estamos aqui para mais uma atividade do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu, o nosso já conhecido Lab GNU ao vivo. Esse é o Lab GNU, hashtag 46. Hoje é dia 19 de outubro de 2021, já passou das 19 horas um bocadinho no horário oficial brasileiro e como todas as terças-feiras e também as quintas-feiras, a gente está aqui na sala de videoconferência do software livre Jitsi, que pode ser acessado em creteu.com.br/labgnu. Se você quiser participar, é só chegar e já ir participando. A inscrição não precisa ser feita, o pagamento não precisa ser feito. Aqui é um espaço livre da construção do conhecimento, né? Então, todo mundo é bem-vindo e é só chegar e ir participando, né? Quero agradecer ao Luiz Leal, que é quem é o mantenedor da instância do Jitsi que a gente usa, que é acessada aí no creteu.com.br/labgnu. Quero agradecer também a presença de todos que já estão aqui na sala, o Saulo, o Francisco, o Wagner, o Alexandre, o Venício, o André, o Adonai, o Fernando, o Ricardo, o Carlos Torres, o Vitor Ferreira e mais alguém que caiu no meio do caminho aqui, eu acho, né? Mas vamos lá, que a minha memória falhou. Voltou aqui o Luiz e acho que foi isso, né? E temos o Ricardo, acho que eu já falei do Ricardo, mas enfim... Obrigado à presença de todos e todas aqui. É sempre bom ter um bocado de gente para a gente fazer os nossos laboratórios, aprender, divertir, dar risada, puxar a orelha do Saulo, né? Tirar onda um do outro e com isso formar esse espaço agradável, camarada, de compartilhamento do conhecimento. E é um prazer imenso eu toda terça e quinta estar aqui com vocês. Tá curtindo? Deixa aí o seu joinha, apoia esse canal. Você pode fazer isso compartilhando, que é uma forma muito boa para que o canal alcance mais gente. E se você quiser e puder fazer uma colaboração financeira, tem aí os QR Codes e sempre também na descrição do vídeo. Se você tiver em condição de fazer uma contribuição financeira recorrente, a gente tem a nossa campanha no Apoia-se, que é o apoia.se/curso GNU. Muito obrigado a todos e todas que de alguma forma estão colaborando aqui com o prosseguimento deste canal e fazendo com que as pessoas que eventualmente neste momento não tenham condições de adquirir conhecimento, de participar de alguma coisa dessas de maneira paga, possa fazê-lo de maneira livre e gratuita. Tá com dúvida? Me procura, eu sou @Creteu nas mídias sociais. Eu também convido a todos e todas a participarem lá do nosso grupo de apoio no Telegram, que é o t.me/curso GNU. Se você preferir usar a rede Matrix, a gente está lá também na rede Matrix com o mesmo nome, Curso GNU. Então vamos lá, vamos começar aqui com uma história que foi do Saulo, que o Saulo está ansioso, foi o primeiro a chegar na sala, não é, Saulo? Está aqui desde as 5 da tarde, não, chegou cedo e tal, né? E vamos lá. E ele fez uma pergunta sobre como impedir que um módulo seja carregado automaticamente, ou como a turma gosta de dizer, fazer uma blacklist, né? O nome está mudando aí com o tempo, né? Mas, enfim, é nessa base que ainda se chama nesse momento, né? E aí, então, como é que a gente faz isso? Então, vamos dar uma olhada lá. Eu vou acessar a toda poderosa rotina aqui, vou colocar minhas credenciais, lembrando que aqui na minha máquina su é o mesmo que su menos, né? Porque esse sinal de menos faz carregar as variáveis de ambiente do usuário root a toda poderosa rotina. A gente tem um diretório aqui que é o modprobe.d e nesse arquivo nesse diretório /etc/modprobe.d, a gente pode colocar vários arquivos de configuração. Todos os arquivos cujo nome termine com .conf serão arquivos de configuração para módulos. Portanto, os programas que lidam com módulos, como modprobe, como insmod, etc., vão observar, né? Observar esses arquivos de configuração
para tomar alguma providência, né? E nesse diretório, esses arquivos de configuração podem, por exemplo, como é o caso desse v4linux to loopback, que é o módulo que eu carrego para poder ter o recurso de câmera virtual, para poder mostrar essa mesma imagem que você que está assistindo a versão gravada está assistindo, eu transmito isso como se isso fosse a minha câmera no software de videoconferência, qualquer ele que seja. E para isso eu uso esse recurso que é o v4linux to loopback. É um módulo, inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando como é que faz para colocar ele para funcionar, né? Mas na hora de carregá-lo, eu precisaria dar um comando bem longo, do tipo modprobe v4linux to loopback, devices igual a 1, vídeo número 20, card label igual a papapá. E ao invés de ter que fazer isso toda vez, eu fiz um arquivo de configuração com esse parâmetro options, de modo que quando eu quero carregar esse módulo, basta eu colocar modprobe e o nome do módulo, que automaticamente aquelas configurações vão ser utilizadas, né? Então eu carrego o módulo assim. Eu não vou carregá-lo porque ele já está carregado, né? Aliás, a gente pode ver isso rodando um lsmod, que mostra todos os módulos que estão carregados, né? Se eu filtrar aqui por v4l, vamos dar um pipe grep aqui por v4l, a gente vê que o vídeo for Linux to loopback está aqui carregado, e não só está carregado, como está em uso, né? Porque eu uso aqui para fazer as gravações, né? Mas, por exemplo, eu tenho aqui na minha máquina, como todos sabem, um Linux Libre, né? Então o kernel que eu uso aqui é o Linux Libre, e o Linux Libre é uma versão modificada do kernel Linux, da qual é retirado todo e qualquer blob, ou seja, um código sobre o qual não há um binário, etc., sobre o qual não há um código-fonte correspondente que possa ser auditado, né? Então, nessa categoria encontram-se, entre outras coisas, mas fundamentalmente, os firmwares, né? Mas, ao mesmo tempo, o Linux Libre também, ele cuida para que um módulo, um firmware não livre não seja carregado. Então, o código-fonte de alguns módulos é modificado, e no trecho em que esse módulo ou driver fosse carregar o firmware para enviar esse firmware para uma placa, como por exemplo uma placa Wi-Fi ou uma placa Bluetooth, esse trecho do código é removido, né? Então, o que acontece é que ele não é carregado, né? Muito bem. Por que eu tenho então esse arquivo chamado ath3k-blacklist.conf? Porque neste arquivo eu coloco uma informação que diz, ó, blacklist ath3k. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: o dispositivo, ele existe, é um dispositivo USB, que é o Bluetooth que tem aqui na minha máquina, né? E ele aparece aqui, ó, Qualcomm Atheros Communications, parará, parará. Esse é o dispositivo que eu tenho aqui de Bluetooth. Quando a gente põe o sistema para funcionar, botou a máquina, a BIOS, o FI procura pelo bootloader, o bootloader carrega, aí o bootloader eventualmente apresenta um menu, aí ele passa lá um tempinho e o bootloader carrega o kernel, carrega o initrd, põe o kernel para funcionar. O kernel monta esse disco RAM inicial, carrega alguns módulos e tal, e roda um programa que vai iniciar todos os outros serviços. Aí inicia todos os outros serviços e aí a gente tem uma máquina que deu o boot completo, né? Que aí a gente diz, ó, o sistema carregou. Muito bem. Um dos recursos que tem no sistema é o de detecção de dispositivos. Então é um software que troca informações com os barramentos para saber que dispositivos estão ali, né? Então quando a coisa entra em funcionamento, o kernel vai conversar com o barramento USB e vai ver que essa placa, qualquer os Atheros Communications, papapá, cujo ID é esse que aparece aqui, ó, 0CF3 3004. O que o kernel faz quando ele trocou essa informação e viu que esse dispositivo de hardware estava ali? Ele olha uma tabelinha que diz, olha, o dispositivo cujo ID é 0CF3 3004 funciona com tal módulo. E ele pega e carrega
esse módulo. E aí a coisa funciona. Muito bem. Acontece que esse módulo exige um firmware. E eu então escolhi, por não querer usar software não livre, não usar esse dispositivo. Portanto, eu não quero que esse módulo seja carregado automaticamente. E é justamente porque eu não quero que ele seja carregado automaticamente, é que no diretório /etc modprobe.d eu criei um arquivo que diz justamente isso. Olha, não carrega esse módulo automaticamente. Mas isso não quer dizer que eu não possa carregá-lo, eu posso carregar o modprobe ATH3K. E aí eu vou carregar o módulo. Carreguei o módulo. Se eu olhar com lsmod, a gente vai ver que ele está carregado. Vamos fazer aqui um pipe grep ATH. A gente vai ver que tem o ATH9K, que é o módulo da minha placa de rede Wi-Fi, mas tem lá o módulo ATH3K. Ele foi carregado. Porém, o código dele foi alterado. Então, no trecho do código desse módulo que carregaria o firmware não livre, esse trecho foi comentado e foi substituído por uma palavra que é deblobbed. Se eu rodar o comando usando o programa demesg, a gente vai ver uma mensagem e aparece essa mensagem, ó, Missing Free Firmware. Non-Free Firmware Loading is Disabled. O arquivo foi pateado, foi remendado e foi encontrada a palavra ó, deblobbed, desbloblado, né? Se é que existe essa palavra, é óbvio que não, né? Então, a parte do código do módulo que carregaria o firmware para a memória, para posteriormente ser enviado para a placa Bluetooth, foi comentado esse trecho. Então, o módulo carregou, mas não carregou o firmware não livre, né? Então, os arquivos que a gente põe aqui em blacklist, como a gente chama, não carregam o módulo de modo automático, mas não me impedem de carregar o módulo, né? E eu vou então agora aqui descarregar o módulo, modprobe-r e o nome do módulo. E aí agora eu descarreguei o módulo, tanto que se eu olhar aqui agora aquele lsmode, a gente vai ver que o módulo não está mais carregado. Esses módulos, né, tem uma aula aqui só sobre isso, no canal, só sobre os módulos, né, explica o que é cada um deles, e esses comandos assim com mais detalhes, de como carrega, como não carrega e tudo mais. Tudo bem, Saulo? Só para dar uma recapitulada, eu estava tentando, justamente foi esse módulo que tu também colocou na blacklist, é o PCS. No caso, eu preciso só fazer um arquivo de configuração e botar blacklist e o nome do Esse módulo. PC Speaker aqui? Isso. Não é o que faz um barulhinho, né? Eu estava levando um susto danado do computador, estava vendo até um infarto. É só botar o nome do módulo, que no caso aqui é o módulo da minha placa de som aqui, que é esse SND PCSP. Mas isso não... Tem outras formas de parar de fazer barulhinho, né? Mas você com o LSMod, você dá uma olhada nos módulos que estão carregados. Eu coloquei essa linha aqui e eu confesso até que eu nem sei se ela está servindo para alguma coisa. Por quê? Você sabe que eu não reinstalo, né? Reinstalar jamais, né? E essa instalação aqui na máquina Donatsu-X, que a gente brinca, né? Obrigado, Cristiano, que a gente brinca que é o notebook da Xuxa, né? Ele tem uma instalação que foi transplantada do outro notebook. No outro notebook, não sei por que diabos de razão, esse módulo era tentado ser carregado, mas ele já está no kernel. E aí aparecia uma mensagem de erro toda hora que eu iniciava o sistema. E para tirar essa mensagem de erro, eu coloquei isso em blacklist, né? E aí parou de dar o problema, né? Não sei, para falar a verdade, eu não sei se ele está sendo útil aqui. Na verdade, você pode botar qualquer coisa aqui, né? Se você colocar para blacklistar um módulo que nunca vai ser carregado, não muda nada, né? Essa é a ideia. Beleza? Beleza. Então é só isso aí. Botou aí, tá funcionando. Show de bola? Show de bola. Então, maravilha. Quem é que tem mais? O Luiz está dizendo aqui que vai maratonar. Legal. Não dá tempo, viu, Luiz? No final de semana, um só, na altura do campeonato, não dá. São 46 laboratórios, 43 ou 4 tira-dúvidas, 37 aulas, papo com o Crutchell, palestra e o diabo, né?
Qual o link do terminal do Creteu? É sempre o mesmo, viu? Vamos passar aqui para você, tá lá em cima nas coisas. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Tá lá. Vamos passar aqui, vamos copiar. Ups. Foi? Foi. Tá aqui. Esse é o link do terminal. Muito bem. O curso GNU? Dá. Eu não sei quantas horas exatamente são, mas é um bocado de hora, viu? Mas é isso aí, maratona mesmo. Estamos aí para isso. Deixa eu ver aqui o que temos mais. Por nada, Vinícius. E aí, cadê o Raw Disk lá pra gente fazer a brincadeira? Quem é mesmo que queria fazer? Era o Vinícius mesmo, não era? Era. E aí, Vinícius? Tem um temate aí pra gente? O Vinícius tinha perguntado sobre um Raw Disk. Tem aí, Vinícius? Responde aí pra mim, Vinícius. Se tiver, você abre um temate aí, a gente acessa aqui e já mostra para você e para todo mundo, se você quiser fazer assim, né? Se você não quiser, aí eu talvez faça de um outro jeito. Tá dizendo que deu erro? O que deu erro? Querida, é porque o diabo Deixa eu mandar de novo aqui. É que o chat aqui do Jitsi cortou, ou eu que copiei errado, cortou em 2 linhas, né? Uma linha só. Aí cortou a palavra Creteu aí não deu certo, né? Vamos ajeitar aqui. Creteu, agora tá certinho aí. Agora vai. Tava cortado aí. Não, tem login não. Aqui é livre tudo. Não tem login de nada. Bom, o Vinícius não respondeu. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar o meu servidor de virtualização. Obrigado, Virgínia, tá sumida, hein? E vou lá no meu diretório /home, /Creteu. Eu tenho um diretório chamado VMs, onde há vários discos ali, né? De vários formatos, porque eu uso para virtualização, né? Mas há certamente algum aqui, vamos ver se há, deveria haver, aqui. Mas esse aqui não é um bom exemplo, porque esse é do OpenBSD, aí vai dar mais trabalho, né? Vamos ver qual é que eu tenho aqui. Disco virtual, esse aqui não é um sistema completo. Disco novo, talvez esse sirva. Nem lembro o que é que tem aqui, mas tem um disco novo.img aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse cara. Então, vamos rodar um programinha chamado File e vamos observar. Copiei a coisa errada aqui e vamos copiar a coisa certa. E ele me diz aqui, ó, isso aqui é um disco DOS MBR Boot Sector. Então, veja, é um disco no formato RAW, né? No formato bruto. É só um bocado de uns e zeros de cabo a rabo, né? Vamos ver o tamanho dele aqui, ó, ls-lh, disco novo, tem 3,8 gigabytes. Então eu posso rodar aqui um fdisk-l e passar para ele o nome do disco RAW, o nome do arquivo. É um disco virtual, que é sempre um arquivo. E aí a gente vai ver, ó, que é um disco que tem 3,7 GB e que tem um sistema de particionamento GPT, ó, aparece aqui, Disk Label Type GPT, tem 3 partições, uma de 511 MB, uma de 50 MB e uma de 3,2 GB. Então é um sistema GNU aí instalado. O que eu vou fazer? Eu vou, para facilitar o processo, fazer uma associação desse disco a dispositivos, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Se eu der um ls no /dev por sd alguma coisa, a gente vai ver os discos que tem aí. O disco e as partições. Ó. Eu tenho um disco que é o /dev sda, esse disco tem uma partição que é o /dev sda1, uma outra que é o /dev sda2, o sda3 e o sda4. Todas essas, se eu dar um ls-l
para ver a listagem completa, aí a gente vê que todos esses caras começam com a letrinha B aqui, ó, B, de bloco. Então isso aí são dispositivos de bloco, né? Dispositivos que servem para esse tipo de comunicação, que é como se faz em qualquer dispositivo de armazenamento, como um HD, um pendrive, coisa desse tipo, né? Para a gente usar esse disco RAW de uma forma bem amigável, eu vou associar um dispositivo de loopback, que chama, um dispositivo de bloco virtual, que vai estar associado a esse disco. E a gente usa uma ferramenta que é o LO Setup para fazer isso. Passando para ela um parâmetro "-p", para ela criar os vários dispositivos correspondentes para cada uma das partições que existam naquele nosso disco virtual. Então eu vou fazer aqui /dev loop 1, que vai ser o nome do dispositivo, loopback 1, então loop 1, e vou passar para ele o nome do disco virtual. Disco virtual, que é o nosso disco virtual. E rodei o cara, sem respostas, sinal de que correu tudo bem. Se eu rodar aqui agora um ls-l, qualquer coisa, só que eu vou filtrar por tudo que comece com a letra B, né? Esse chapeuzinho aí indica isso para o grep. E aí a gente vai ver um monte de coisa, porque tem outros dispositivos, mas tem o loop 1 ali, ó. Loop 1, loop 1P1, loop 1P2. A gente também consegue ver isso com o LS-BLK, que justamente lista os dispositivos BLK de bloco, né? De bloco. E aí a gente vê que além do SDA, SDA 1, 2, 3 e 4, tem agora o loop 1, que tem o loop P1, loop 1P1, loop 1P2. Porque esse dispositivo tem... eu peguei o disco errado, né? Esse disco é de 25 MB, tá vendo? Tem que estar esperto. Então eu vou desconectar. LO setup -D, vou desconectar o dispositivo /dev /loop 1. Se eu olhar o LSBLK agora, não aparece mais ali. Porque o nome do disco eu usei errado, né? Não era disco virtual, era outro nome, né? Como é que era o mesmo nome? O nome era disco novo. Então, LO setup -P maiúsculo /dev /loop 1 para o disco disco novo, né? Disco novo, tudo junto. Pronto. Agora, se eu rodar o LSBLK, ó, eu vou ver que eu tenho 3 dispositivos de partições, ó. Loop 1, loop 1P1, loop 1P2, loop 1P3. Então eu tenho agora aqui como se isso de fato fosse um HD. Então quando a gente usa o LO Setup, essa atribuição, essa ligação entre o disco virtual, porque isso não deixa de ser um disco virtual, com um dispositivo de bloco. Então agora, embora ele tenha esse nome, loop 1, não sei o quê, ele é um dispositivo de bloco como é um HD normal. Então a gente pode fazer o que quiser com ele. A gente pode, por exemplo, fdisk /dev /loop 1 e olhar, ó, e mexer no particionamento. E a gente vê aí as partições que tem, o particionamento que tem e tudo mais. A gente não vou mexer, né? Não vou salvar, inclusive. E a gente pode montar. Tudo indica, pelo tamanho que tem as coisas aqui, que a partição loop 1P3 de 3,2 GB é onde está instalado um sistema GNU qualquer aí, né? E ainda tem mais aí 50 MB, que é onde vão estar os bootloaders do sistema EFI, e ainda tem aqui um 512 MB, que deve ser alguma coisa aí que eu não lembro o que ela está fazendo aí, mas é um boot, provavelmente para caber um conjunto de kernels, aí não lembro mais o que é esse disco novo aí, a gente vai montar para descobrir. Então eu vou montar agora, eu já tenho o dispositivo, eu vou montar o dispositivo, ou seja, eu vou associar esse dispositivo à estrutura de diretórios que a gente tem, né? Então, nesse momento, eu só tenho um dispositivo. O dispositivo é um acesso direto, uns e zeros, setor por setor, né? Mas não é o que a gente quer. Para a gente copiar um arquivo, etc., a gente precisa ter a estrutura do sistema de arquivos. Então, o comando mount, o programa mount, vai fazer justamente isso. Ele vai usar do kernel, que conhece o determinado sistema de arquivos, né? E abre esse sistema de arquivos, associando isso a um ponto de montagem, e a partir daí eu tenho acesso
aos discos, né, aos arquivos que estão lá dentro. E se eu gravar um arquivo, apagar um arquivo, toda a estrutura do sistema de arquivos está sendo trabalhada, né, atualizada e tudo mais. Então eu vou montar mount /dev /loop1 P3, eu vou escolher um ponto de montagem, por exemplo, o /mnt. Montei. Se eu olhar agora com df-h, a gente vai ver que ele está montado, que ele está usando 1,6 GB e que tem 1,4 GB disponível. Se eu der um ls no /mnt, eu vou ver lá que tem toda a cara de um sistema GNU, diretório bin, home, boot e tudo mais, né? É bem por aí. Vou montar também aquele outro, vou desmontar isso aqui agora, deixa eu ver. Não, vou montar aquele outro. Como dizia qualquer coisa boot, eu vou dar uma olhada aqui no ls /mnt boot, vamos ver o que tem aqui. Ah, tem aí as coisas do bootloader, tudo bonitinho e tal, tudo em ordem. Inclusive tem um /boot EFI, que é normalmente o que é montado para as instalações que tem o EFI. E certamente é essa partição de 50 MB aqui. Então vou montá-la também. Ó. Mount /dev /loop1 P2. Eu vou montar em /mnt boot EFI. Olha que beleza. LSBLK. Tá lá. Ó. A partição 3 no /mnt e a partição 2 em /mnt /boot /EFI. Vamos olhar o que tem lá, ó. ls /mnt /boot /EFI. A gente vai ver que tem um diretório EFI. Vamos ver o que tem dentro lá. Olha, tem um diretório boot e um diretório Debian. Olha o que tem lá. Tem lá os bootloaders. Então esse é um disco preparado para dar boot em sistemas UEFI também. Beleza? E tem uma partição também de 511 aqui, que eu não sei o que tem nela, mas vamos montar ela aqui. Ó. /devloop1 P1, eu vou montar no /media agora, só para ser diferente. Opa, /media está dizendo aqui, sistema de arquivo, não é porque é /media, mas wrong file system type, bad option, papapá. O que acontece? O que acontece é que esse sistema de arquivos aqui não foi... não é um dos que o kernel tem capacidade nesse momento de lidar. Né? Não sei o que eu fiz aí com esses 511, não me lembro, né? O que tinha aí, talvez não tenha nada, talvez seja para alguma coisa, algum experimento que eu estava fazendo, eu já não lembro mais, né? E isso acontece, ou alguma coisa que eu mexi, que pretendia fazer alguma coisa, mas a gente não vai precisar dele aqui não. Então, vamos voltar para o LSBLK aqui e ver que está montado esses dois. Muito bem. Agora, Venâncio, a gente pode fazer o que a gente chama de chroot. Chroot é change root, ou seja, mude o raiz. Repara que o raiz está no /dev /sda4. Mas com o chroot, e a gente usa uma ferramenta para isso, que é o art-chroot, que eu acho que é bem bacana de ser utilizada, porque ela já faz todas umas outras montagens aí que eu posso mostrar para vocês. Eu vou fazer com que o / neste terminal agora seja trocado, mudado para o /mnt. Feito isso, ó, repara que mudou também a cor do terminal, e se eu rodar um lsblk aqui dentro, ó, eu vejo que, na verdade, o / agora é o loop1 P3. Então, eu estou dentro desse outro sistema. Vamos ver que sistema é esse. lsb-release-a, ó, é um Debian Bullseye. Apesar que o outro também é, né? Vamos olhar como é que é o nome do hostname desse sujeito aqui, ó. Vamos ver, etc hostname, chamava Debonian. Foi um experimento que eu fiz com o Blau, agora que eu me lembrei aqui. Debonian. E eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, apt update. Ops, você escreveu o comando corretamente. Apt update. Então, o que eu estou atualizando aqui? Eu estou atualizando este Debian, que é um Debian Seed, inclusive. Embora mostre lá Debian 11, na época era um Debian Seed. Ó, tem 239 pacotes para serem atualizados. Então, o que eu estou rodando aqui? Eu estou rodando o kernel da máquina virtual que eu acessei, que é o Creteuzinho. Mas eu chrootei numa outra estrutura de diretórios. Então, aqui agora, embora eu esteja usando o kernel, que é do Creteuzinho, eu estou como se estivesse rodando esse outro Debian.
E por isso os comandos que eu digito aqui serão executados a partir dessa estrutura de diretórios, né? O programa procura, né? O interpretador de comandos vai procurar pelo programa que eu digitar e montar a linha de comandos que eu fizer dentro dessa estrutura de diretórios. É por isso que é como se eu realmente tivesse dado boot nessa máquina, tanto que eu posso atualizá-la. Olha que beleza, vamos atualizá-la. Tem um bocado de coisa para atualizar, vamos atualizar. E para onde está indo isso tudo? Está indo para o nosso disco virtual, né? Que a essa altura está abstraído, né? Naquele ponto de montagem que é o /mnt. E que, por conta do chroot, está abstraído também como sendo o barra deste terminal. E é por isso que a gente consegue fazer tudo isso aqui, né? Então, essa é a ideia. Não sei se está claro, não sei se tem alguma pergunta. A galera, às vezes, só escreve, né? E esquece que o Cretil só está vendo aqui o terminal, né? Para comentar, tem uma imagem... é justamente o que eu estou fazendo, né? E aí ele disse, está ouvindo e que achou muito massa. Que legal. Muito bem. Então, estamos lá atualizando. Aqui o aviso das atualizações. Vamos deixar ele atualizar. E aqui vamos configurar o console, que ele pediu aqui. E papapá. Então, a gente está usando como se fosse uma instalação normal, né? Uma instalação comum, né? E ela está lá como um disco virtual. O disco é virtual, mas eu não estou rodando virtualização aqui. Estou rodando o que a gente chama de jaula, que é um ambiente relativamente isolado e tal e coisa, né? São os primórdios do que depois, posteriormente, veio com alguma evolução a se tornar os containers, né? Então, isso aqui a gente costuma chamar de jaula ou de ambiente CH-rootado, né? CH-root, change root. Mas é bem legal que você pode ter várias instalações e fazer um bocado de coisa diferente aí. Eu uso muito isso, né? E é claro, se você faz esse procedimento, faz uma instalação desse jeito, você tem um disco RAW. Um disco RAW é um disco que não tem formato, ele é cru, né? Bruto. Então, se você despejar o conteúdo deste arquivo RAW num pendrive, ou seja, você pode fazer isso com vários programas, como, por exemplo, com o DD. Despejar, ou seja, ler cada conteúdo desse disco RAW e jogar isso diretamente para o dispositivo pendrive, né? Não é copiar o arquivo RAW para o pendrive. Porque quando a gente copia um arquivo para um outro dispositivo que está montado, a gente está copiando um arquivo para dentro de uma estrutura de sistema de arquivos, que não é o que a gente quer. O formato é cru, a gente quer fazer que seja despejado o conteúdo no outro dispositivo. Então, se a gente faz isso, quando a gente pegar esse pendrive vai ser um pendrive que é possível dar boot, né? Que a turma chama de pendrive bootável, né? Que é um termo equivocado, né? Porque o pendrive não boota, quem boota é o sistema, né? Eu posso usar o pendrive para dar boot, mas num sistema, não é o pendrive que boota, né? Quem boota é o sistema, né? Mas todo mundo chama de pendrive bootável, né? Mas não é bem o caso, né? Mas tudo bem. O importante é que fique claro isso. Então a gente tem uma aula aqui, inclusive, de como criar um disco desse tipo, né? Para servir como uma ferramenta de trabalho, né? Onde você instala os programas que você deseja e tudo mais e prepara aí um pendrive para servir para... Deu um pau numa máquina lá no cliente. Você vai lá com o pendrive, espeta o pendrive na porta USB, liga a máquina, dá boot por ele, resolve o problema que tem lá para resolver e ponto final. Resolveu, rebuta o sistema para subir o sistema que estava com problema e você usou aquela ferramenta, né? E assim a gente vai usando. Eu me lembro das primeiras vezes que eu usei isso, já não foi das primeiras, não, mas enfim, uma que eu acho que é memorável, foi um dia que eu estava numa aula de pós-graduação e eu estava lá esperando e a aula não começa, eu estou lá esperando e a aula não começa, aí eu cheguei para o professor, tem algum problema? Aconteceu alguma coisa? Não, esse computador aqui está com problema, aí eu não consigo ver a minha apresentação. Mas obrigado, eu já chamei o pessoal da técnica e eles estão vindo, né? Aí eu falei, quer saber? Aí eu peguei o meu pendrive, fui lá no computador do professor, coloquei o pendrive na porta USB, desliguei o computador, liguei o computador de novo, disse para a BIOS iniciar pelo pendrive, ela iniciou pelo pendrive, subiu o meu GNU Linux,
Aí ele tinha um outro pendrive lá onde estava a apresentação dele, eu peguei, abri o LibreOffice, abri a apresentação, botei lá, estava lá tudo no projetor, a apresentação dele, aí eu voltei e sentei na cadeira, né? Daí a pouco o professor virou, ué, o pessoal já veio arrumar o PC? Eu nem vi o pessoal entrar. Aí eu aproveitei para descascar, né? O PC não tinha problema nenhum, o que tinha problema era o Windows ridículo que estava aí e tudo, né? Mas está tudo resolvido aí, ó, né? E fica todo mundo espantado quando a gente faz uma coisa desse tipo, ainda hoje, né? Porque não é uma coisa muito comum para os conhecidos janeleiros, né? Enquanto atualiza aí, não sei se está claro essa parada. Eu não entendi a pergunta, Vinícius. Como assim instalável? O que você chama de instalável? Bom, vou tentar explicar melhor. Digamos, eu fiz uma imagem com o Linux, toda bonitinha, e por algum motivo eu preciso fazer alguma atualização de algum arquivo, alguma coisa dentro dessa imagem. É o que eu estou fazendo aqui, estou atualizando todo o sistema. Estou acompanhando. Mas digamos, eu tenho uma máquina nova e quero passar isso para alguém. Teria como fazer aquele sistema de autoinstalação? Seria mais ou menos isso a pergunta. Ah, entendi. Bom, esse disco virtual, ele é um disco virtual que tem uma instalação feita normalmente, né? No meu pendrive, eu instalo um pacote que é um instalador de Debian, né? Então a pessoa pode dar boot por esse meu pendrive, que serve para fazer ferramentas para consertar problemas, e também tem lá um cliquezinho para fazer uma instalação. Mas é uma instalação que é a instalação padrão do Debian, não é uma cópia desse pendrive, né? O que você pode fazer, eventualmente, é fazer o mesmo processo. Do mesmo jeito que você pode pegar o disco RAW, o disco virtual, e despejar num pendrive, você pode despejar no HD, ou seja, você pode despejar em qualquer dispositivo de armazenamento. E aí você vai ter transplantado, é isso que é o que eu chamo de transplante, transplantado a instalação para o outro dispositivo. É claro que como os dispositivos têm características diferentes e tudo, às vezes é preciso fazer algum tipo de ajuste. Eventualmente a máquina para a qual você está despejando esse conteúdo todo tem um módulo diferente que precisa ser instalado, ou um firmware que precisa ser carregado, ou uma configuração do ambiente gráfico que precisa ser alterada do original, mas é essa a ideia, transplantar, copiar um bocado de arquivos e depois preparar para que aquilo possa dar boot sozinho, né? Dar boot quando a máquina ligar. Então eu recomendo, Vinícius, que você dê uma olhada na aula que a gente tem aqui de transplante, né? Tem mais de uma, inclusive, porque tem uma que eu falo Debian no pendrive, que mostra bastante essas coisas. Tem uma outra que eu falo, que foi uma palestra que eu dei na Criptogoma, que eu pego uma máquina que tem uma instalação, mas não está usando criptografia, eu faço um backup dessa instalação para um HD externo, aí depois eu rodo o Fdisk, recrio as partições no disco, preparo ela para criptografar, crio o sistema de arquivos e transplanto a parada. Copio tudo para lá de novo e tenho um sistema igualzinho que tinha, só que agora com criptografia e coisa desse tipo, né? Então, sempre existe essa possibilidade. Quando a gente fala de um raw disk, você pode simplesmente despejar o disco. É claro que se você despeja o despejo do disco significa que você reescreve tudo. Ou seja, se aquele disco que você pegou o pendrive e despejou no HD, as partições, etc., daquele HD vai tudo para o saco, porque o despejo mudou tudo isso, né? Então, se você tem um disco que já está formatado e tudo mais, aí não seria o despejo de um disco, mas sim a cópia de arquivos para uma determinada partição, com um determinado sistema de arquivos. Aí tem mais a ver realmente com esse transplante, não com o despejo. Mas sempre pode levar de lá para cá e de cá para lá. Fala, Vinícius. Bom, professor,
depois, não precisa ser hoje, eu posso disponibilizar, se você permitir, o arquivo que eu tenho aqui. Uhum. Porque qual seria o projeto, digamos assim, um novo projeto? Eu tenho um cliente que eu tinha mostrado uma distribuição Linux que eu tinha customizado e que dentro dela funcionava um sistema de PDV em Java, tá? Sendo que a versão dessa imagem, vou usar o termo como se fosse uma imagem, só para você entender, ele era 32 bits. E as máquinas do cliente são 674 bits. Só que a distribuição de Linux que tem esses arquivos, ela não existe mais. Já foi descontinuada, entendeu? Então, o que eu queria aproveitar os scripts, algumas coisas que eu tenho nessa imagem, para criar uma nova imagem. Aí é diferente, né? Aí você pode fazer uma instalação e copiar os scripts para dentro dela, né? Porque você não vai usar mais essa distribuição, pelo que eu entendi, porque ela foi descontinuada, não é? Isso. E você vai usar qual? Bom, é isso. Eu estou querendo fazer a partir do Debian. Então você instala um Debian e depois vai aproveitando de scripts que estão nos arquivos do outro. Se é que isso vai dar conta, você vai ter que fazer um bocado de adaptação, porque é óbvio que essa distribuição antiga, que foi descontinuada, certamente tinha programas de uma determinada versão que não vão ser as mesmas que estão numa instalação de Debian atual, né? Então você vai ter que fazer uma porção de adaptações, com certeza. Eu vou ter que mudar tudo que funcionava a base RPM para encontrar o que for compatível com barra Debian. O problema não é como o pacote foi empacotado, se foi RPM ou se foi Debian, mas sim a versão, né? Vamos supor, se você tivesse um servidor de web, né? Então tem lá o Apache. O arquivo de configuração do Apache tem as mesmas características, não importa se ele foi empacotado numa distribuição que usava RPM ou Debian ou Arch ou o que fosse, entende? É arquivo de configuração. É claro que, como eu disse, versões diferentes podem ter características diferentes no arquivo de configuração. Então não é garantia que você pegue um arquivo de configuração, por exemplo, que usava uma versão de Apache sei lá qual, e aí agora a versão do Apache que tem no Debian é uma outra, você não vai simplesmente pegar o arquivo de configuração, copiar e sair tudo funcionando. Muito difícil disso acontecer. Mas vai te servir como base para você configurar aquele novo que você está fazendo, né? Agora, Entendi. Coisa antiga feita em Java, cara, você vai ter dor de cabeça. Viu? Vou dar um exemplo. Desculpa estar falando, hoje eu estou falando um pouquinho. Não, muito pelo contrário, é bem legal que fala. É porque é um assunto que eu tenho muito interesse e eu ouço poucas coisas sobre isso. Aí eu vou dar um exemplo de uma das coisas que tinha nessa imagem. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande com o usuário para ele informar o IP da máquina, saber se a parte de DNS, tudo que estava pegando da configuração de rede, aquela máquina estava no local certo ou se a equipe de rede tinha feito algum vacilo. Então, eu usei um programinha chamado Conconk, certo? E nele eu fiz algumas configurações manualmente e salvei um arquivo que ele colocava tudo na tela. Então ele dava o IP, MAC, DNS, todas aquelas informações, tipo um template. Eu não entendi. Você pode escrever aqui o nome do programa? Conk. É porque o local que eu tô com a rádio, com áudio aqui, não é muito... Não, tranquilo, muito bom. Não tem problema nenhum. Então, esse programinha, eu personalizei ele para que quando ele precisasse, ele ia dar essas informações na tela, né? Ia ficar o tempo todo lá rodando. Então eu conseguia ver tráfego de rede, o MAC da placa de rede. Muitas vezes só em olhar já conseguia ver que o DNS estava errado, estava pegando de outra rede. Então assim, consegui resolver muitos problemas só com essa solução. Entendi. Esse programa tá no Debian. Ótimo. Então, agora,
A versão do Conk que tinha lá, não sei qual era, a que tem no Debian Seed atual é a 11.6.2, né? Na minha máquina aqui, que é o Seed, né? Se a gente olhar numa máquina, vamos olhar aqui numa máquina, vamos olhar nessa máquina aqui, que é o Bullseye, né? Então, apt show conk. Aí aqui a gente vai ver, é a mesma versão. A mesma versão está no Debian estável, no Debian Testing e no Debian Unstable. Versão 1.11.6-2. Então é assim, talvez você tenha que fazer algumas adaptações, porque muito provavelmente as configurações da versão que tinha nessa distribuição antiga aí que você usava mudaram algumas características, mas adaptou e ponto final, vai funcionar. Não tem, mas é claro, depende do programa. Esse me parece que vai ser o menos difícil para você fazer. Mas outros programas, como o serviço, como do exemplo que eu dei do Apache, tudo, aí já é mais complicado, vai precisar de mais cuidado para fazer essas adaptações, né? Mas é tranquilo, cara, não tem erro não. É diferente desta proposta, seja do disco virtual, de fazer o despejo do disco virtual, seja do transplante, aí é uma proposta para alguma coisa diferente, né? Então, o transplante serviria se você dissesse assim, olha, eu tenho aqui num pendrive uma distribuição antiga e tal, que eu fiz um backup de uma máquina antiga e papapá, e eu queria colocar numa outra máquina. Aí isso seria um transplante, né? O que você quer não é propriamente um transplante. O que você quer e precisa é você adaptar configurações de programas para as versões mais atuais desses mesmos programas, né? É porque o que aconteceu? Os usuários que utilizavam esse sistema Linux, eles não tinham conhecimento de configuração, de ajustes finos, né? Uhum. Então, o que eu fiz? A gente criou um script por trás que ele configurava e personalizava o ambiente. Então, o usuário não precisava formatar a máquina, aqui já fazia automático, então ele só fazia só next e completar. E os ajustes que eram feitos na área de trabalho, no desktop ali, né? Então, eu colocava tudo que eu precisava usar e retirava tudo que o usuário não precisava. Uhum. Então, eu criei uma máquina que a gente podia adaptar ela para vários setores da empresa, um exemplo. Assim. Olha, Vinícius, me parece que a coisa é bem completa, né? Então, eu acho que meio que você vai ter que fazer quase tudo de novo, entende? Vai aproveitar uma outra coisa, vai poder aproveitar uma outra coisa, mas é um outro sistema, é tudo diferente, né? Mas é possível de fazer isso que você está querendo, sim. E você vai aproveitar de alguma coisa, aproveitar das ideias que tem lá, porque você não pretende usar isso que está antigo, né? Então, é nessa linha, mas dá um certo trabalhinho, né? Não vai ter como aproveitar. Não, antigão, tudo. A não ser que você fosse rodar essa antigona aí mesmo, né? Mas eu digo assim, a luz que você está me dando, eu pelo menos consigo recuperar os scripts. Consegue, os scripts são arquivos, está lá no teu disco, no pendrive, onde quer que seja. Porque esse sistema, para montar essa estrutura, não era propriamente manual. Era um sistema que a gente usava via web e ele fazia alguns processos automáticos. Só que essa ferramenta, eu não vou falar que foi a empresa que desenvolveu, mas ela foi descontinuada. Então, assim, fui pego surpresa. Mas não era software livre? Era open source. Era o SUSE. Ué, mas o open source continua existindo? Não entendi. Mas foi o que aconteceu na época. Ele tinha uma ferramenta chamada Smart Drive, que funcionava online, lá e web. E aí eles desativaram essa ferramenta e criaram uma nova ferramenta baseada no OBS, que não era uma ferramenta gráfica. Era tudo na mão grande. Então, assim, o trabalho multiplicou 10 vezes mais.
E lá eu só fazia marcar algumas opções, provavelmente já tinha os scripts prontos. Uhum. Opa, acho que o Vinícius caiu. Voltou, Vinícius? Ficou mudo aí. Alô? Oi, tô te ouvindo, Vinícius. Pode falar. Aí, como a ferramenta foi descontinuada, eu só consegui salvar os arquivos, mas não pude fechar a continuação do projeto. Então não é software livre, né? Assim, eles dizem que aí seria... Não, seria dizem seria não define software livre, cara. Software livre eu posso usar porque eu quero, eu posso entender e modificar, para isso eu preciso do código fonte. Eu posso distribuir a minha versão modificada. É isso que é software livre. Não é palavra. Software livre é licença. Então, se você tem a condição de fazer essas 4 coisas, porque a licença garante você fazer essas 4 coisas, é software livre. Se não tem, não é software livre. Então não adianta uma galera dizer, não, mas isso e aquilo. Então assim, se é software livre, e pelo visto não é, você poderia continuar o desenvolvimento disso, fazer as devidas adaptações e ter o negócio funcionando para você. O problema foi a mudança da ferramenta. A ferramenta que é mais comprada, nem todo mundo conhece ela, sendo que você podia fazer agora com qualquer distribuição. O Deb, o RPM. Então, mas não é uma ferramenta livre, então, né? Desculpa, não ouvi. Não era uma ferramenta livre, então. Eu acho que não, vamos dizer assim. Porque se era livre, baixa ela e faz as adaptações para funcionar para a tua realidade atual. Que tal? O Cretil, boa noite. Boa noite. Não tem que ele não deveria olhar a licença da ferramenta primeiro? Claro. Para ver se dá a possibilidade de fazer essas alterações? Exatamente, Vicente. Mas parece que é uma ferramenta que ele não que era via web, né? Então talvez não tenha nem mais acesso. É isso, Venâncio? A ferramenta antiga, não. A nova ferramenta, sim. Tanto que ela faz para qualquer opção. O RPM, o Deb, o próprio Deb, ou qualquer outro. Sendo que essa ferramenta ela é mais difícil. Tá, mas a ferramenta antiga, você tem como acessar? Eu não tenho mais. Eles descontinuaram. São coisas diferentes, cara. Descontinuar significa que não estão mais desenvolvendo. Ter acesso ao código dela é outra coisa, entende? São coisas diferentes. Não tem nenhum problema você pegar o código de um software que foi descontinuado e passar a continuá-lo, né? Se ele for software livre, você pode fazer isso, entende? Pelo que eu entendi, eles tiraram e aproveitaram o mesmo servidor para reimplantar essa nova ferramenta. Pelo que eu entendi, foi isso. Não, tudo bem, cara. A questão só, e aí você pode entrar em contato com eles e perguntar, né? Se a ferramenta anterior era livre, você pode ter o código dela e continuar o trabalho em cima dela. Se ela não era livre, um abraço para você. E aí você tem que se adaptar naquilo que tem lá. Ou criar um modelo diferente para você, entendeu? Não tem outra forma. Eu sugiro, inclusive, que você verifique se essa atual é livre. Porque veja só, é isso que dá usar coisa não livre. Você usa uma coisa que não é livre, aí você se acomoda àquela coisa, põe aquela ferramenta no teu fluxo de trabalho e tal e coisa, de repente ela some do ar, a tua revelia, né? E aí você não tem o que fazer. Aí você fica quebrando a cabeça agora porque você era refém de uma ferramenta que não era livre. Se a ferramenta fosse livre desde o princípio, você usaria a ferramenta, colocaria o que você faz com a ferramenta no teu fluxo de trabalho. Um dia o desenvolvedor da ferramenta cansou, mudou, não quer mais dar continuidade ao desenvolvimento, você simplesmente pega e pega a versão que tinha antes e começa a trabalhar e fazendo os aprimoramentos que você desejar, entendeu? Então é essa que é a... eu conheço isso aí. Eu me lembro disso daí, sim.
me lembro dessa história. Mas, enfim, se o negócio não é livre, é um problema, né? Pois é, infelizmente, o que é que acontece? A gente acaba pegando relíquia de outros funcionários, de estrutura da empresa, e para que você consiga manter o trabalho e até mudar para uma nova ferramenta, você tem que conseguir mostrar as dificuldades e as melhorias que essa nova ferramenta que você quer mudar vai trazer para a empresa. Mas, infelizmente, eu não tive esse mais tempo hábil para fazer isso. Então, mas espera lá, você é funcionário, a empresa é teu cliente ou é a tua própria empresa? Não, eu era funcionário de uma empresa e fazia esse tipo de serviço para a empresa. Era um projeto que tinha parado, o pessoal deu esse desafio para poder trabalhar com Linux, com essa versão de OpenSUSE, que era mudar a versão 11, que era uma versão que tinha, para uma versão um pouco mais nova. Aí a gente fez essa mudança, eu e uma equipe que estava por trás. Só que aí, nesse meio tempo, a ferramenta ela foi descontinuada e a gente não pôde avançar para a última versão, para que ela ficasse bem atualizada. E aí, fora a incompatibilidade com algumas coisas, outras coisas conseguia resolver. Muito bem. Mas, de novo, você não respondeu para mim. Atualmente, por que você está interessado nisso? Porque você quer montar ou poder oferecer isso para outros clientes ou para esse mesmo? Qual é a questão? Desculpa. Na realidade, qual é a minha ideia? Eu tentar fazer algumas coisas que eu tinha implementado no passado, trazer para versões mais novas, para tentar apresentar para algumas empresas, para que elas possam se acostumar a trabalhar com o sistema Linux. Entendi. Aí teria que analisar aí qual é que é a demanda, e tem outras ferramentas além dessa, com essa proposta de criação de imagens e tudo mais, né? Tem diversas, né? Na realidade, é que no estado que eu moro... O Debian mesmo tem uma ferramenta para você criar, dizendo o que você quer que seja instalado e selecionando numa interface web tudo que você quer que seja instalado e tal, e depois você baixa uma imagem prontinha com tudo aquilo. Eu não lembro o link de cabeça, vou ficar de lição de casa para mim, para eu colocar aqui na descrição do vídeo, né? Ou se alguém se adiantar aí e mostrar para mim o link, que eu não lembro mais, mas tem condição de fazer isso. Não sei se isso te atende ou não, mas pode ser um caminho inicial. Só que essa ferramenta, embora você acesse ela via web, é um software livre que está lá atrás, né? Aí você não comete o mesmo erro que cometeu antes. Mas é bom que leve na cabeça para aprender. Não pode colocar o seu negócio na base de um software não livre. Quando você faz isso, você coloca os seus ovos na cesta do outro. E o outro resolve levar a cesta embora e você dança. Percebe? Com certeza. Essa que é a questão. Agora, fora isso, vamos se adaptando aí, né? Não tem jeito. Eu depois, professor, se o senhor permitir, eu lhe passo particular lá, porque o documento aqui, eu tenho tudo documentado, para o senhor entender mais ou menos o que é que eu queria. E aí o senhor me dá a sua opinião. Até porque a gente pode contar com os outros usuários, tanto os colegas do grupo, né? Que alguém pode ter alguma ideia para tentar ajudar. Tá certo. Combinado, então. Então, voltando, obrigado. Imagina, Vinícius. Aqui, ó, apt install, tudo atualizado, tudo instaladinho, bonitinho. Então, agora eu posso des-chrootar, sair do chroot, né? Então, eu vou digitar Ctrl D, sair, você repara que o cursor já mudou para o creteuzinho, LSBLK, ó, tá lá montado, né? Então, eu vou desmontar, né? O mount. Obrigado, Virgínia, com o mount "-L", que é o mount do lazy, do preguiçoso, né? Então, eu vou desmontar tudo que tiver montado aqui para baixo. Repara que não tem mais nada montado agora. E eu vou desconectar o dispositivo de loopback do nosso disco virtual. E a gente faz isso com o LO setup -D
e passa o número do dispositivo, que é o /dev/loop1, desconectado, LSBLK, tá lá, só temos isso. Então agora, se eu olhar aqui, eu vou ver o disco novo, ele continua do mesmo tamanho, não mudou nada, né? Porque é um disco virtual, como se isso fosse um HD externo, só que é um HD virtual. Então essa mecânica, e assim eu posso ter várias instalações e tudo mais. Inclusive, não sei se é o caso desta aqui, né? Eu mostro isso já, tem uma videoaula sobre isso também, um tutorial escrito sobre isso, que é você eventualmente usar esse disco virtual também para dar boot numa máquina real, né? Então dá para usar de várias formas, né? Dá para usar esse disco virtual para fazer chroot, dá para usar esse disco virtual para dar boot numa máquina virtual e dá para usar esse disco virtual para dar boot numa máquina real, né? Então tem 1001 formas diferentes de trabalhar a coisa, né? Esta versatilidade é fabulosa aqui dos sistemas GNU, né? Beleza? O que temos mais aí de laboratórios e de experimentos? Vamos ver aqui como é que nós estamos no nosso tempo. Temos ainda folga aqui, né? O que nós temos aqui? É verdade, não pode mesmo, viu, Adonai? Colocou o teu core business, o teu, como a turma gosta de falar, né, a base do seu negócio, né, o coração do seu negócio, usando o software não livre, quebra a cara, né? Especialmente se envolve o core business mesmo, se envolve o coração do seu negócio, ou seja, aquilo que você precisa para oferecer, né? Porque aí os interesses comerciais não precisa descontinuar. Às vezes o preço pode ficar inadequado, às vezes a forma como a coisa é desenvolvida não é do teu interesse, e você quebra a cara, não tem o que fazer, né? Aí é assim. Isso acontece todo dia, né, dona? E a gente fica só olhando e vendo, né? Vendo que as pessoas, muitas vezes, não aprendem, né? Faz desse jeito e depois faz de novo. Ô, professor, Pois não, Vicente. ontem eu coloquei na live de segunda, aquele assunto que estava sendo discutido, eu coloquei lá um textozinho, um pequenininho, um microtexto, né, um nanotexto, que dizia o seguinte: o software livre, ele é libertador. Certamente. E o software proprietário, ele é aprisionador. Perfeitamente. Entendeu? Não tem outra. Não tem mesmo. Quem quiser fazer alguma coisa, entendeu, com software proprietário, já sabe que se vendeu. Se lascou. Simples assim. Simples assim. Se lascou. Professor, Boa noite, Sid Clay. Boa noite, Diego. Ih, ferrou. Tem uma dúvida aí. Ih, lascou. Quem mais que chegou? LD também chegou depois. Sid Clay. Diego. Elton, boa noite. Fala, Diego Castro. O Diego Castro, para quem aqui não tem acompanhado, ou não acompanhou em outras aulas, o Diego Castro eu brinco com ele, né? Porque às vezes ele vem com umas perguntas assim cabeludas, né? E ele não gosta de chegar no começo da aula, não. Então aí ele vem com a pergunta cabeluda no finzinho, assim, e já até me assusto. Manda aí, Diego. Não, é referente sobre esse tema mesmo. Que bacana. De licença, software livre. Professor, assim, ó, um desenvolvedor cria uma ferramenta e licencia nos modos do software livre, certo? Certo. E publica via web ou disponibiliza o pacote, enfim. Tá? Ela está sob a licença software livre, então eu posso mudar, distribuir, modificar. Perfeitamente. Certo? Tá, eu corro o risco, de repente, que nem o colega fez aí. Ele utilizou uma ferramenta que ele entendia ser software livre, mas no fim não era. Tá? Não se sabe também, enfim. Eu corro o risco, ou eu tenho algum tipo de proteção de usar uma ferramenta software livre, colocar informações minhas lá e o dono do software fechar ela depois? Não, pera lá. Ferramenta de acesso, por exemplo, um serviço como substituto de um software,
né? Embora o software lá seja livre, não é garantia de que aquele software vai continuar rodando pelo tempo que você quer, né? É diferente. Usar um serviço que usa software livre é diferente de você usar o software livre. Sacou? Porque se você usa o software livre, você baixa o código-fonte dele, se você desejar. Certo. E aí, a partir do momento que você tem um código-fonte, esse código-fonte foi licenciado por uma licença X. Aquele código-fonte, licenciado pela licença X, não pode mudar de licença. A outra próxima versão, a evolução disso pode ser qualquer outra licença. O dono pode dizer a licença que ele quiser. Então, o Diego fez um software e licenciou sobre a licença X. Eu fui, baixei o software e estou usando aqui. O Diego agora mudou de ideia. A licença agora vai ser Y. Livre, proprietária, é irrelevante. A versão que eu tenho baixada sob a licença X continuará X ad eterno. Então, se essa licença é livre, eu posso continuar distribuindo, continuar usando, continuar modificando, passando para frente e assim por diante. Eu tenho que obedecer os critérios da licença do código que eu baixei. Você que é dono do programa, você pode alterar e fazer uma versão diferente com outra licença completamente diferente. Ok? Eu, às vezes, não posso. Eu não posso, se a licença for uma licença copyleft, eu não posso pegar o código que você distribuiu, por exemplo, pela licença GPL, e resolver distribuir esse mesmo código com as minhas alterações com a licença MIT. Eu não posso fazer isso. Eu vou estar infringindo a licença GPL da qual eu tenho que cumprir, porque você fez o software original, certo? Agora, se eu pegar o software original que você fez pela GPL, modificar e distribuir pela GPL, eu não estou infringindo licença nenhuma. Nem você. Você distribuía a versão 1 do seu programa sob a licença GPL e agora você mudou de ideia. Você resolveu distribuir a licença 1.1 pela licença Apache, pela licença Diego Castro. O problema é seu. O software é seu. Entendi. Né? Mas o que você faz para frente não interfere no que você fez antes. Sacou? Eu não posso modificar a licença daquela versão. Não. A que eu tenho que foi... baixada, não posso. Eu tenho um código licenciado sobre uma licença tal. Ninguém muda aquilo, entendeu? Entendi. Nem o dono. Mas eu não sou obrigado a manter o disponível código-fonte daquela versão mais. Ou sim? Normalmente é assim. Se você pode parar de distribuir. Ninguém te obriga a continuar distribuindo, certo? Depende da licença, né? Se você tiver um software distribuído pela licença GPL e você distribuir, você tem que dar uma forma da pessoa que você distribui ter acesso ao código-fonte, ok? Mas se você fez o software, distribuiu algumas vezes e agora não tem mais interesse, ou seja, você não distribui mais, você também não tem nenhuma obrigação de fornecer o código. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, um abraço. Correto. Entendeu? Entendi. Você não fica obrigado a distribuir um código ad eterno, entendeu? Senão, lascou, né? Entendi. Não, então tá. Agora, qualquer um no mundo que tenha baixado esse código que você distribuiu, se ele está sob uma licença livre, essa pessoa pode distribuir também. Modificado ou não, entendeu? Entendi. Essa aqui é a história. Então, na verdade, eu posso criar uma outra versão e assinar ela com outra licença. E pronto. Que não seja livre, mas a versão que foi assinada inicialmente Sim. Permanece livre para sempre. Isso? É isso aí. Tá. Eu achei que talvez poderia modificar aquela licença ali. Não retroage. Agora a versão 1 do meu software ali não é mais GPL. Não retroage, né? Se isso fosse possível, seria muito frágil, inclusive, né? Esse contrato de licença seria muito frágil, né? E legal também, mas muito frágil, né? Muito frágil. Então não retroage. Aquilo é tipo assim, eu fui na loja, eu fui na padaria e comprei 3 pães. Paguei R$1 em cada um. Aí eu chego em casa com meus 3 pães, eu boto lá na minha cesta de pães, aí toca a campainha e o padeiro. O pão agora custa 2.
Tá bom, quando eu for comprar outro, eu vou ver se eu compro por 2 ou não. Não, mas esse que você comprou aí, agora você está me devendo 3 contos. Não estou te devendo nada. Quando eu fui lá, comprei, era R$1, eu paguei, você me deu o pão, agora o pão é meu. Né? Eu segui o contrato que foi estabelecido, entendeu? Não vai mudar o pão que eu comprei, não pode mudar de preço. Né? Os novos pães ele pode vender pelo preço que ele quiser. Portanto, as novas versões do software podem ser licenciadas pela licença que o dono quiser que seja. Ah, correto. Perfeito? Ficou esclarecido. Ô, Cretil, Pois não. não esqueça uma dúvida. Se No eu caso, o software, eu baixo o código-fonte, Perfeito. estudo ele direitinho, modifico ele, certo? Certo. Até então, eu posso distribuir da mesma forma que eu baixei. Mas, no caso, se eu quiser fazer algum tipo de modificação em cima desse software e fechar ele, eu posso? Depende da licença. Se for Não, uma se- licença GPL. copyleft, GPL, por exemplo, você não pode. Você, quer dizer, poder sempre pode, né? Mas você estará infringindo a licença. A licença GPL e outras licenças copyleft estabelecem que para que você tenha o direito de distribuir a sua versão modificada, você tem que dar a quem você distribui as mesmas liberdades que você teve. Ou seja, distribuir sob a mesma licença. É uma característica da licença copyleft, né? Uma característica daquela licença. Se você pegou o software de uma licença GPL, entendeu e modificou e ficou aqui só no seu computador, você não distribuiu, aí tudo bem, você pode fazer a modificação que você quiser, não é obrigado a passar a modificação para ninguém, certo? Agora, se você resolver distribuir, aí você tem que dar a quem você distribuiu a mesma liberdade que você teve. E isso estabelecem as licenças como as licenças GPL e quaisquer outras licenças copyleft. Se o software que você pegou é um software livre, mas sobre uma licença como MIT, BSD, essas licenças possibilitam que você, ao distribuir, distribua com uma outra licença, qualquer que seja, livre ou não livre. Entendi. Perfeito? Essas são as diferenças fundamentais aí, né? Por exemplo, o que é o navegador de web Edge? O navegador de web Edge é um software proprietário. Um software proprietário que foi baseado num software livre. Qual? O Chromium. O Chromium é um software livre, sob uma licença que possibilita, não é uma licença copyleft, então é uma licença que possibilita que as versões que alguém pegue e modifique sejam distribuídas por outras licenças, né? Então, o que eles fizeram? Pegaram o Chromium, botaram meia dúzia de lixo proprietário lá e distribuem como um ótimo navegador, esquecendo que aquilo era livre. E os trouxas achando ótimo e maravilhoso que, nossa, que bacana esse navegador, né? Sacou? Mas é isso aí. Claro, entendi, sim. Beleza? Nada ilegal, hein? Em eles fazerem isso. Nenhum problema. Não, é como você falou. A licença né? permite. Se a licença permite. Tá feito. Eu só acho uma péssima ideia, uma péssima opção alguém Ética usar zero, esse lixo, né? Ética zero, né? Não. No caso deles é ética zero, mas alguém que usa isso, na minha opinião, tem uma escolha extremamente equivocada, né? Porque ao invés de usar o software livre, usa um software que é o mesmo, com meia dúzia de modificaçãozinha e perdendo as suas liberdades, né? Sabe lá o que mais tem lá dentro, né? É isso aí. Muito bem. O LD pergunta, e se infringir a licença do software livre, o que acontece? Bom, a licença vai depender de lugar para lugar, né? Trabalho para advogado, né? Mas a licença tem lá suas cláusulas e tudo mais, e vai ter que haver um processo, né? A Free Software Foundation, por exemplo, tem uma equipe de advogados para
para fazer isso, né? Então, segundo o Adonai, ele está dizendo que se a licença for GPL ou AGPL, dependendo do detentor do copyright, ele pode obrigar a cumprir em tantos dias, de forma amigável. A Microsoft já foi processada várias vezes por infringir licenças GPL e um monte de outras empresas também, né? Então, a licença está aí, mas, enfim, como todo processo legal é isso, né? Você pode tudo, cara. Você pode tudo. E, eventualmente, se você faz alguma coisa sobre a qual há uma lei que diz que a pena para quem faz aquilo é tal, aí você está sujeito à lei, né? Então, isso varia de lugar para lugar, mas é essa a história, ou pelo menos deveria ser, né? Pois é, há detentores de copyright, enfim, o dono do copyright, né? Então, é assim, isso acaba seguindo muito, né, o espírito da lei norte-americana, né? Que é o seguinte, no Brasil é um pouco diferente, né? No Brasil, eu não sou advogado, né, mas entendendo o espírito de conversas com advogados e tal, há certas coisas no Brasil em que, se você faz, é proibido você fazer, né? Por exemplo, eu não posso chamar o Saulo de feio. Será que eu não posso? Então, no típico da legislação brasileira, se eu chamar o Saulo de feio, e ser chamado de feio é ilegal, o Adonai pode dizer, olha, o Creteu chamou o Saulo de feio, então eu vou ter que cumprir lá as penas da lei, porque não posso chamar o Saulo de feio. 10 anos, né? Agora, numa legislação mais tipicamente dos Estados Unidos da América do Norte, quando eu chamo o Saulo de feio, se o Saulo não achar ruim que eu chame ele de feio, nada pode acontecer, entende? Porque alguém tem que reclamar, ou seja, alguém tem que não gostar daquilo que eu fiz, né? Então, o Saulo tem que falar, não gostei que você me chamou de feio, e me processa que, embora eu esteja dizendo a verdade, ele vai dizer que foi calúnia, e a gente vai ter aquela discussão lá e tal, se o Saulo é feio, não é feio, se isso, se aquilo, se foi ofensa, se foi calúnia, se foi difamação, que diabo que foi aquilo. É mais ou menos nessa linha aí, né? Então, é claro que o contrato está lá, o copyright está lá, a licença está lá, se alguém infringe, precisa de alguém processar, né? E muito certamente existe um monte de gente que infringe e que demora a ser descoberto que aquilo ocorreu, né? Não é tão simples assim, né? Cretil, Pois professor, o lance da Microsoft, por exemplo, que o que mais tem aqui no Brasil é software pirata, né? Eles pirateiam, né? Não é isso? A galera não usa o software pirata? Mas é parte do modelo de negócio do software proprietário. Sem pirataria, acaba o software proprietário. É isso que eu queria dizer, justamente, porque eles ficam só esperando uma pequena brecha para dar uma pegada nenhum. Quando você, por exemplo, enquanto você está pequenininho, ele deixa você viciar naquilo ali. Exatamente. Quando ele vê que você cresce um pouquinho, aí eles chegam junto para tomar tudo teu. Aí vão processar. Aquele caso daquela universidade do Rio de Janeiro, teve que vender um prédio, né, para poder pagar a Microsoft, né? Pois é. É isso aí. São o resultado de certas escolhas, né? Eu sofro com isso aqui em casa, Cretil. Porque eu tenho 2 filhas que simplesmente, não quero saber, eu só quero saber de apertar o botão. Eu falei, até um dia. Até um dia. Para frente nós vamos andando, né? Mas é o direito delas, né? Enfim. Cada cabeça uma sentença, não é? Ricardo, eu não tenho dúvidas, cara. Não tenho dúvidas. Atualmente, especialmente, dependendo do tipo de programa, né, é muito custoso o desenvolvimento, né? Então, você vê, uma empresa do tamanho da Microsoft não teve a competência técnica de desenvolver um navegador de web. Simples assim, cara. Desistiram do navegador de web que eles desenvolviam, porque eles não dão conta de desenvolver e estar atualizado.
Então, o que eles fizeram? Pegaram um software livre, cuja licença permite que seja fechado, e prosseguiram a partir dali. Por quê? Porque o software deles não presta. É simples. Eles sabem que o software deles não presta. Do contrário, eles continuariam com o desenvolvimento do deles. Por que eles pegaram um livre para colocar o lixo proprietário deles? Porque eles não têm competência técnica, investimento de competência técnica para desenvolver um navegador deles, no modelo deles, que eles acreditam. Eles são chupins, essa que é a verdade, sempre foram, né? O objetivo deles é de lucro a qualquer, não tem qualquer tipo de escrúpulo, qualquer coisa que possa ser feita será feita, né? E como tem trouxa que acha, nossa, agora o Ed tem não sei o que, né? Ao invés de usar o livre, né? Que é muito mais inteligente e tem a coisa sob o seu controle, né? Mas, enfim, tá cheio de gente babando o ovo por aí e tem todo o direito de fazer isso. Não sou eu que vou dizer que as pessoas não têm o direito. Elas têm todo o direito. É isso aí. O que mais que nós temos hoje? Não tenho dúvidas aqui, Ricardo, que o proprietário copia o livre. O Wagner está dizendo que antes de ser GNU era pirata. Você invadia navio, Wagner? Olha lá, não sabia que você era marinheiro que invadia navio, hein? E esse termo pirata é bem pouco adequado, né? Serve para dar uma ideia de que... Professor, Pois não. aqui para minha filha, as duas, eu perguntei qual a moral que eu vou ter de chamar o deputado de ladrão. Pois é, então. Eu estou usando, entendeu? Uma coisa sem licença. Aí eu tive que comprar uma licença. Porque me incomodou, né? Claro. Eu acho que a gente vive um momento, né? Especialmente, né? Mas é muito corriqueiro na cultura brasileira e provavelmente de outros lugares também, mas eu não conheço os outros lugares, né? Eu vivo no Brasil. Então, é muito comum na cultura corriqueira brasileira nós, brasileiros, olharmos o outro e enxergarmos no outro uma porção de coisas. Mas, nas negativas, não olhamos para nós mesmos, né? Então a gente vê muito isso, gente que faz gato de energia elétrica, dizendo que político é ladrão, gente que faz gato, sonega imposto, dizendo que político é ladrão, e assim por diante, né? Então, a ética, e ela tem que valer para todos os lados, né? Não é para um lado só. Né? Professor, pois não. Eu assistindo aquela palestra sua lá no Latinoé, sobre o GNU, você utilizar o GNU, aí eu lembrei, inclusive ontem, na live da segunda, eu lembrei de um texto do professor José Pacheco, que é muito interessante, que ele escreve sobre educação, no caso, né? Sim. E aí ele fala sobre a formação, entendeu? E transformação. Nesse livro, que é muito bom, ele já começa dizendo que se o Brasil, com todas essas especializações que os professores têm e chegam a mestrado, doutorado, eu estou falando do pessoal de escola pública, principalmente escola pública. Se todo mundo pegasse e realmente aplicasse o que eles estudaram, nós teríamos uma revolução. Não tenha dúvida. E é o que não acontece, porque a pesquisa mostra que a maioria faz um mestrado e doutorado só para melhorar o seu salário. É verdade. Acabou. Então não se transformou em nada, não agregou nada para si. Isso acontece muito. Boa noite, Dalzáquero. Então, se a pessoa ela não se modifica, não adianta ela usar software livre. Não, claro que não. Claro que não. Você tem que pegar o software livre e brigar, entendeu? Pelas características dele. Claro. E você fazer o que você quiser. Com certeza. Estudar, modificar, distribuir, fazer tudo que você quer. Eu acho que o software livre, muito claramente, estabelece um critério, né? Uma ética, né? E até uma moral, né? De como podem ser as coisas, né? Então, não é exclusividade
né, apenas usar, né? A questão toda envolve uma porção de outros valores, né? E usar software livre, desenvolver software livre, colaborar com software livre, ensinar, estimular, ajudar pessoas a usarem software livre, é uma ação moral, ética, de um compromisso com uma forma de ver o mundo, uma forma de pensar, né? Então não é meramente... Um professor poderia dar curso de qualquer coisa, mas um professor resolve, por exemplo, dar curso de software livre. Um professor resolve dar curso de software livre, por exemplo, e tornar esse curso livre, para que qualquer uma possa ter acesso à informação, né? Então, é um critério diferente, é uma forma diferente de atuar no mundo, de ver o mundo e de fazer a sua política, o seu jeito de achar que as coisas devam ser, né? É isso aí. O LD, o que eu tenho a dizer sobre o mercado de jogos em software livre? Cara, eu não conheço mercado de jogos em software livre, né? Eu conheço softwares livres de jogos. Agora, mercado, na verdade, não combina muito, né? A meu ver, né? Mercado não combina muito com software livre. Software livre não combina muito com o mercado. E é justamente por isso que há todo o ataque do open source ao software livre, né? Então, mercado para comprar o quê? Para vender o quê? Né? Para vender um serviço de uma estrutura. Então, eu tenho um jogo, por exemplo, que acessa servidores e tal, e papapá, e aí eu posso montar o meu servidor, mas você monta um servidor do jogo e cobra para que eu não tenha que montar o meu e possa acessar o seu. Aí beleza, a gente está falando de software livre, né? Senão a gente não está falando de software livre na sua plenitude, né? Porque não adianta nada eu ter um programa aqui na minha máquina, se para poder ter acesso a alguma coisa eu preciso de um outro que eu não tenho. Então eu dependo, esse software depende daquele outro. Ora, se esse software depende daquele outro e eu não tenho condição de ter aquele outro, esse primeiro não é livre. Eu não posso usar para o que eu quiser, porque como depende daquele outro, eu só posso usar quando e para o que aquele outro achar que eu devo usar. Então eu não tenho a minha liberdade zero possível de ser exercida na sua plenitude, né? Então é assim, o que eu penso do mercado de jogos com software livre? Não sei, talvez alguém crie um modelo de negócio onde isso seja possível. Por enquanto eu nunca vi, né? Eu vejo sim softwares proprietários funcionando jogos não livres, a Steam, por exemplo, né? A Steam oferece lá a plataforma deles e funciona no GNU Linux, né? Com uma porção de jogos, a maioria absoluta deles, se não todos, não sei, proprietários, né? Alguns de graça, outros pagando, mas até onde eu sei todos, mas os softwares, a própria infraestrutura para o acesso à plataforma deles não é livre, né? Então, não sei se era isso que você queria perguntar, né? Mas jogos com software livre existem, né? Mas é claro, desenvolver software, gente, é alguma coisa que custa. Custa algo. Custa tempo, custa eventualmente dinheiro, mas no mínimo custa tempo. Custa tempo de um desenvolvedor desenvolver, né? Então, se você imagina que existem muitas formas de fazer isso, né? As pessoas podem se organizar, vamos supor, vamos fazer uma ONG de jogos, digamos assim. Uma instituição que promove o desenvolvimento de jogos, de software livre. Essa instituição recebe, por exemplo, dinheiro de colaboradores, partícipes, que têm interesse em jogar esses jogos. E aí, esse dinheiro serve para contratar programadores, infraestrutura, para desenvolver os jogos. E aí as pessoas jogam o jogo. Ah, mas outras também vão poder jogar, porque afinal de contas é livre. Sim, outras vão poder jogar, porque afinal de contas é livre, sem pagar, nem nada disso. Vão. Mas aquelas que têm o dinheiro para pagar, pagaram e têm o jogo. Pronto. Tá perfeito. Esse é um modelo possível? É um modelo possível. Há outros? Não sei, né? Isso vai ser feito? Não vai ser feito? Aí eu já não sei também, né? Mas existem outros modelos, né? Existem outras formas diferentes de se organizar, né?
E é só uma questão das pessoas quererem se organizar, né? Se as pessoas que gostam dos jogos mais famosinhos aí se comunicassem, elas conseguiriam dinheiro, porque essas empresas de jogos faturam horrores, né? E tem um lucro enorme. Ou seja, se as pessoas que se interessam por alguma coisa se reúnem e montam uma espécie de cooperativa, elas também podem desenvolver aquilo para aquela cooperativa e fazer um modelo diferente. Agora, as pessoas querem, não querem fazer isso, aí é problema de cada um, né? O Adonai, proprietário, você quis dizer privativo? Às vezes eu trato essas duas palavras, não sei se seria a forma mais adequada, mas eu às vezes falo software proprietário, às vezes eu falo software privativo, né? Eu uso meio que como sinônimos, né? Talvez se a gente for lá no fundo, a gente vai conseguir entender algumas diferenças que a gente poderia falar sobre isso, né? Porque o software proprietário dá uma ideia de que tem um proprietário, ou seja, um dono. E o software que o Adonai fez é dele. Ponto. Então, ele é o proprietário do software, ele é o dono do software. Agora, se esse software é distribuído sobre uma licença livre, ele é um software que tem um proprietário, que é o Adonai, mas é um software livre. Se o software que o Adonai fez é distribuído sobre uma licença que não respeita as liberdades do usuário, esse software é proprietário, porque o dono dele é o Adonai, e ele de tudo é privativo, porque ele priva os usuários das suas liberdades essenciais. Então, para ser assim, bem restrito e preciso, né, a gente teria essa possibilidade, né? Então, a gente costuma chamar os softwares cuja licença não garantem as 4 liberdades essenciais do usuário, e/ou não garantem os 10 itens que tornam aquele software um software open source, né, pela Open Source Initiative, a gente também chama, eventualmente, o software de proprietário, né? Porque o software é proprietário, não é o software... Quem é o proprietário, na verdade, desse software que eu estou imaginando do Adonai, né? A gente não pode dizer que o software é proprietário, não. O Adonai é proprietário daquele software. O software proprietário que a gente costuma dizer diz respeito a que tipo de licença aquele software que tem um proprietário é distribuído, né? Às vezes gera confusão, porque a palavra proprietário pode dizer as duas coisas, né? Então fica difícil, em alguns casos, de fazer-se compreender, né? Acho que o mais importante de perceber é que tem, fundamentalmente, 2 tipos de software. O software que respeita as liberdades essenciais do usuário e o software que não respeita as liberdades essenciais do usuário. Pronto, são 2 tipos. Tem o software joinha e tem o software filha da puta, né? E fica fácil de ver. Tem o software que respeita você e tem o software que quer abusar de você. Só tem 2 tipos de software, né? É claro que tem uns que abusam mais, outros que abusam menos, né? Mas, de toda forma, tem 2 tipos. O que te respeita e o que abusa de você. Não tem outro tipo de software. Vamos ver aqui o Adonai falando para mim, para o LD, sobre o mercado e comercialização de software, né? Ele diz que na legislação brasileira, conforme o Código de Defesa do Consumidor, o software envolvido no produto ou serviço deve fornecer garantia e expressar responsabilidade. As licenças AGPL e GPL, versão 3, pelo menos, fornecem uma forma de garantir isso sem modificar o espírito da licença, mas por padrão não o faz. Já as outras licenças nem sequer mencionam a possibilidade de modificação e embutem a isenção de garantia e responsabilidade na própria notificação da licença. De fato, tem um bocado de coisa envolvida, né? Mas a tal da garantia, né, é bem complicada, né? A gente lê os EULAs, né, que é o End User License Agreement, né, ou acordo de licença do usuário final, em que diz lá, seja o software que for, tem lá as is, né, no estado, né? Então o sujeito paga lá uma licença de um software privativo e não tem qualquer tipo de garantia, não. Se ela não estiver explícita, não tem, independente de qual seja
a natureza do software. Bom, eu acho que, se não tiver mais conversa, já estamos aqui a 1h34. Eu quero ressaltar que a gente continua aqui na sala, né, mesmo depois de acabar a gravação, né? Então eu vou lá para os meus recadinhos finais e de sempre, né? Eu quero dizer que, se você tiver com dúvida, me procure no @Crecheu, nos procure no nosso grupo t.me/curso GNU. Já somos lá 1.070 pessoas da última vez que eu contei, que estão lá dispostas a ajudar, a serem ajudados, a participar neste projeto que procura construir senso crítico a partir do conhecimento do sistema operacional GNU. Então a gente aqui estuda, aprende, constrói conhecimento sobre o GNU com objetivos ainda mais ousados, com o objetivo da gente ir construindo uma comunidade de desenvolvedores, participantes, ajudadores e assim por diante, para que a gente vá construindo este conhecimento e produzindo nas pessoas que participam a ideia do senso crítico, né? Eu tenho a pretensão de usar a aprendizagem de um sistema operacional modular e tudo, para que com essa mecânica de solução de problemas a gente consiga enxergar o mundo de uma forma um pouco diferente. Então a minha proposta do curso GNU, você que está aqui nos acompanhando já deve saber, a não ser que você esteja chegando aí pela primeira vez, esta é a proposta e todos e todas são sempre bem-vindos a participar. Todas as terças-feiras, às 19 horas, assim como todas as quintas-feiras, às 19 horas, a gente está aqui numa sala de videoconferência do Jitsi, que você pode acessar por crecheu.com.br/labgnu. Está curtindo? Apoie esse canal. Você pode fazer isso deixando o seu joinha, compartilhando, ou se você quiser e puder fazer uma colaboração financeira, tem aí também os QR Codes e na descrição do vídeo. Se a colaboração, se você tiver em condição de fazê-la e achar que nós merecemos ela ser recorrente, tem aí a nossa campanha no Apoia-se, que é apoia.se/curso GNU. Aproveito para agradecer a todas e todos que estão colaborando aqui com este projeto da forma que for possível para cada um, inclusive com a participação aqui nas nossas aulas ao vivo. Então, obrigado a todos que vieram: Francisco, Wagner, Vinícius, Ricardo, Saulo, LD, Vicente, Adonai, Diego Castro, Elton, Sid Clay, Luiz, Vinícius, Dalzaker e aqueles outros que já vieram e já foram embora, como o Ricardo, que também eu tinha pulado o nome dele, desculpa, Ricardo. Muito obrigado a todos e todas que nos acompanham aqui pelos vídeos e a gente se vê numa próxima oportunidade aí. Um abraço, espero que você esteja aprendendo bastante e se divertindo. Eu me divirto pra caramba. Até a próxima.